Já imaginou você ser tão negligenciada que acaba sendo esquecida? O pior, por 12 anos. Pior ainda, no seu próprio sofá. Isso aconteceu com Lacey Fletcher. A menina simplesmente morreu derretida no próprio sofá da sua casa. Mas por que ninguém a socorreu? Onde estava sua família? Como um ser humano pode chegar ao ponto de morrer aos poucos durante 12 anos em um cômodo da casa e ninguém notar? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Serial Crimes. Eu sou Daniele Vendramini e hoje trago o caso revoltante que causou grande comoção no mundo todo. O caso de Lacey Ellen Fletcher, uma jovem de 35 anos que foi encontrada literalmente derretida no próprio sofá de casa. E se você quiser saber tudo sobre esse caso, já deixa aqui seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e aperte o sininho, porque todas as sextas-feiras ele irá tocar com um caso inédito. Lembrando que aos sábados e domingos também trago os shorts mais sinistros para vocês, que vão desde casos sobrenaturais a crimes reais. Então vamos parar de conversa e vamos ao caso. Lacey Ellen Fletcher nasceu em 25 de novembro de 1986. Filha de Sheila Fletcher, de 64 anos, e Clay Fletcher, de 65 anos. Seu pai trabalhava em uma associação de preservação da memória da Guerra Civil Americana e sua mãe foi uma escriturária da polícia e assistente do promotor da cidade. E era membro do Conselho de Vereadores locais, mas foi afastada em janeiro de 2022. Logo após o corpo de sua filha ser descoberto. Ele morava em um rancho na cidade de Slaughter, em Louisiana, nos Estados Unidos, há 27 anos. A região possui grandes terrenos, então é bastante comum que entre você e seu vizinho hajam alguns bons quilômetros de distância. Lacey tinha apenas 9 anos quando os pais se mudaram para lá e começou a fazer amizades com algumas crianças da região. Ela sempre foi considerada uma criança doce por todos que a conheciam. A família costumava frequentar a igreja batista do local rigorosamente e eram considerados os pilares da igreja. Lacey Fletcher nasceu com autismo, que é um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta a capacidade de relacionamento com pessoas e o ambiente. E apesar de fazer alguns amigos na infância, com o passar do tempo, durante a adolescência, Lacey passou a se isolar na escola batista que estudava, pois seu transtorno fazia com que ela não desenvolvesse uma maturidade mental como as outras crianças. Com isso, os amigos começaram a se afastar e ela não conseguia fazer novos amigos. Dessa forma, a partir do 9º ano, Lacey passou a ser educada em casa, algo muito comum nos Estados Unidos. Antes disso, tudo parecia normal, a garota tinha amigos e até participava do time de vôlei da escola. Mas sua fobia social e seu espectro autista impediam de interagir de forma mais profunda com as pessoas. Apesar de fazer terapia por 3 anos, Lacey parecia cada vez pior. Se tornou mais introspectiva. Segundo seus pais, em um determinado momento, um dos seus psiquiatras sugeriu uma internação pela evolução do quadro da fobia social, mas a própria garota não teria aceitado a ideia e eles acabaram desistindo. O fato da menina não frequentar mais a escola não levantou nenhuma suspeita, já que esse fato era muito comum na região. Mas algo parecia estranho, porém não levantou a curiosidade de ninguém, já que não houve qualquer denúncia. Lacey não era vista há muito tempo pelos vizinhos. Segundo o vizinho dos Fletcher, Robert Blade, contou que viu Lacey pela última vez em 2005. Nessa época, a garota tinha 21 anos e estava na rua fazendo exercícios. Robert disse que ela sempre foi muito magra e era comum que ele a visse carregando halteres e fazendo ginástica no quintal de casa. Disse também que há uns 5 anos antes do corpo de Lacey ser encontrado, perguntou ao pai da menina se ela havia se casado, já que fazia bastante tempo que não havia. Para sua surpresa, o pai respondeu que a menina estava em casa, o que levantou suspeitas de Robert.
A história de Laci Fletcher veio a público após a polícia local responder uma ligação do 911 em 3 de janeiro de 2022 de Sheila, a mãe da menina, agora já uma mulher de 35 anos. E às 2 horas da manhã, Sheila ligou para a emergência, dizendo que sua filha simplesmente havia parado de respirar. Ela afirmava que viu sua filha na noite anterior, às 10 horas da noite, e ao acordar, encontrou a filha sem vida. Os socorristas chegaram até o local e encontraram uma cena chocante. Além do cheiro insuportável, eles tiveram uma visão horrível. Laci estava parcialmente nua, afundada num buraco no próprio sofá da sala. O sofá estava coberto com fezes líquida e urina, e o corpo de Laci estava cheio de ferimentos, incluindo picadas de insetos. Por todo o seu corpo passavam insetos e até fezes de ratos foram encontradas. Laci tinha úlceras nas nádegas e estava infectada com Covid-19. Aquela cena contradizia com o restante da casa, que estava limpa e arrumada, exceto aquele sofá, que estava totalmente putrefato e com um cheiro insuportável. Enquanto os socorristas verificavam a cena terrível, os pais de Laci estavam na cozinha e não conseguiam explicar o porquê da filha estar naquele estado alarmante. O laudo do legista confirmou que sua morte ocorreu entre 24 e 48 horas antes da ligação de Sheila. A análise contradizia totalmente o depoimento de sua mãe, que afirmava tê-la visto com vida cerca de 12 horas antes. Foi constatado que, apesar de possuir autismo e fobia social, ela não frequentava um especialista há 20 anos. Acredita-se que Laci estava na mesma posição sentada no sofá por anos e que sofria de uma síndrome chamada Síndrome do Encarceramento, que consistia em paralisia quase completa dos pares cranianos inferiores, onde seu estado de alerta e função mental não são afetados, ou seja, a pessoa consegue raciocinar, mas parece presa em seu próprio corpo. Os portadores desta síndrome não conseguem fazer expressões faciais, mover-se, falar ou comunicar-se por conta própria, mas podem mover, por exemplo, os olhos para cima e para baixo e piscar. Existem algumas causas para essa síndrome, como traumas, tumores, derrame cerebral ou esclerose múltipla. Essa síndrome não possui cura, mas existe tratamento e terapia. Mas ao invés de buscarem ajuda para a filha, o que foi visto não foi uma mulher sendo ajudada, mas sim um corpo parcialmente nu, usando apenas uma camiseta que estava puxada para cima, deixando seus seios à mostra. Seu corpo preenchia um buraco profundo no sofá e haviam larvas em seus cabelos. Ao seu redor havia insetos e fezes de ratos, e seu corpo pesava apenas 43 quilos, e ela estava em cima dos seus próprios excrementos por 12 anos. Ela estava se fundindo no próprio sofá da sala. A causa de sua morte foi determinada como negligência médica aguda. Seus pais, que também eram seus cuidadores, foram condenados pelo assassinato em 2º grau de Laci como resultado de negligência. Os dois foram levados sob custódia para a prisão de West Feliciana Parish. E após uma noite presos, os pais de Laci pagaram uma fiança de $600 mil através de um fiador. E os dois, em menos de 36 horas, já estavam livres. Ao serem liberados, o casal não quis falar com a imprensa e continuaram afirmando para a polícia que foi uma escolha da filha fazer suas necessidades no sofá e ali permanecer sentada, pois tinha medo de sair de lá. Segundo os pais, eles traziam refeições para a filha e sempre tratavam suas feridas, mesmo que Laci nunca tivesse demonstrado incômodo com as mesmas. Após a morte da filha, Sheila publicou uma foto da filha em seu Facebook dizendo: "Mamãe e papai, te amo muito." O funeral de Laci aconteceu em 11 de janeiro de 2022 no Baker Funeral Home, onde aconteceu um breve funeral e logo ela foi sepultada. 3 semanas depois da morte de sua filha, no dia 24 de janeiro, Sheila foi afastada de seu cargo no Conselho de Vereadores, no qual havia atuado por 4 anos. Um grande júri de 12 pessoas em Clinton indiciou pela primeira vez os pais de Laci Fletcher, Clay e Sheila por assassinato em 2º grau em 2 de maio de 2022. No tribunal, uma equipe médica estava à disposição, pois receava-se que alguém do júri poderia passar mal ao ser exposto às fotos da cena onde Laci foi encontrada e, é claro, o estado em que ela se encontrava. A promotoria afirmava que no início do ano 2000, os pais de Laci levaram a menina ao médico psiquiatra por sua condição mental,
Mas entre 2011 e 2012, os pais começaram a dizer que a menina se recusava a sair de casa para ir até as consultas. Eles alegavam que a menina sempre se comunicou com eles, mas o promotor afirmava que os pais mentiam e que nunca conseguiram proporcionar os cuidados que a menina realmente necessitava. No julgamento foram mostradas fotos de Lacey que nunca foram divulgadas, porém elas foram descritas ao público. Na descrição foi dito que o corpo de Lacey estava enterrado num buraco no meio do sofá de couro até os ombros. O buraco era muito grande e profundo. Também foi dito que ela estava bem magra, com os ossos aparentes, afinal ela estava com apenas 44 quilos, né? Então o corpo estava seminu, com uma camiseta azul puxada para cima. Seus olhos e sua boca estavam bem abertos, suas pernas estavam cruzadas e seu corpo estava coberto por feridas e manchas vermelhas, com insetos e vermes por todos os lados. Havia excremento por todo o seu corpo, inclusive no seu cabelo e no ouvido. A sala ao seu redor estava totalmente arrumada. A autópsia mostrou a extensão real de seus ferimentos. Suas nádegas estavam desgastadas pela posição que ficou por anos. Grandes áreas de seu corpo estavam sem pele. Parte das costas e nádegas estavam pretas. Ao ouvir tais descrições, os jurados ficaram extremamente chocados. O promotor afirmava que os vizinhos já não viam Lacey há tanto tempo que os pais poderiam tê-la enterrado e não levantariam qualquer suspeita. Alguns relatos informavam que os pais de Lacey estavam fora da cidade quando a morte ocorreu. Por fim, o casal foi acusado por assassinato em segundo grau em 2 de maio de 2022. E em 8 de maio, o advogado de defesa dos Fletchers, Steve Moore, entrou com uma moção para anular as acusações contra seus clientes, argumentando que o escritório do promotor apresentou documentos diferentes daqueles arquivados no cartório local. E em julho de 2022, eles se declararam inocentes. Ambos permaneceram em liberdade sob fiança. Entretanto, em maio deste ano 2023, no dia 30 de maio, a juíza distrital Catherine Jones, do 20º JDC, concedeu uma moção para anular a acusação. Essa ação veio após questionamentos sobre a redação da acusação pelos advogados de defesa, onde a promotoria teria usado uma linguagem errônea, acusando o casal de crueldade contra enfermos. O casal permanece sob fiança nesse momento. Acredita-se que haja um novo julgamento até o final do ano de 2023. O caso Lacey Fletcher é muito recente e ainda não teve um desdobramento judicial efetivo. É provável que tenhamos atualizações em breve, com certeza trarei todos os detalhes aqui para vocês. E esse foi o nosso caso de hoje do canal Serial Crimes. Um caso chocante. Podemos dizer de negligência ou crime premeditado. O que você acha? Será que o casal sempre cuidou de sua filha e realmente estavam viajando quando a morte aconteceu? Ou a viagem foi algo premeditado, pois assim a filha poderia morrer de fome sem que eles atuassem de forma direta no crime? Deixe abaixo aqui no seu comentário e não esqueça de compartilhar esse caso, porque neste ano ainda muitas águas vão rolar. E não vai demorar muito, hein? Quando rolar, vocês vão lembrar desse vídeo aqui. Bom, pessoal, convido a vocês mais uma vez a me encontrarem aqui na próxima sexta-feira, combinado? Se combinou, não vale descombinar. É isso mesmo. Muito obrigada a todos por assistir até o final e tenham todos uma ótima semana.